Olá, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal O Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Hulda, e a sua história se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 20. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, e quem foi Hulda? Hulda, ela era uma profetisa e ela era casada com um homem chamado Salum. Esse homem, ele cuidava das vestes santas, religiosas do templo. Isso nos mostra que Hulda também era uma mulher crente, uma mulher que seguia os princípios divinos, os ensinamentos divinos. E também a Bíblia nos conta que eles moravam na cidade baixa de Jerusalém, ou seja, que ela era uma pessoa ali bastante acessível. Nesse tempo de Hulda, quem governava Judá era o rei Josias. E no início do capítulo 22, começa nos contando que Josias, ele foi um homem que seguiu os caminhos do Senhor, que ele era um homem reto e não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E Josias, ele foi um dos últimos reis de Judá. Mas antes dele, houve outros reis que implementaram a prática da idolatria na nação. Então, tinha ali vários postes ídolos, vários templos destinados ali a outros deuses pagãos, que não eram ali para servir ao Senhor, né? Era para servir ali outros deuses. E o que aconteceu? Nesse período, Josias estava fazendo uma reforma religiosa. Então, quando os seus servos foram no templo, eles acharam o livro da lei. E eles leram esse livro. Com certeza, né? Esse livro estava perdido lá, bastante empoeirado. Então, eles pegaram esse livro, com certeza, não sei se às vezes, né, o jeito que ele estava guardado ali era diferente, ou se é porque ele estava muito empoeirado, não sei o que aconteceu, que eles pegaram e falaram, nossa, vamos ler esse livro, né, vamos ver o que tem aqui nesse livro. E aí eles leram o livro, com certeza ficaram surpresos e atemorizados com o que leram, tanto é que levaram para o rei Josias e falou, olha, a gente encontrou esse livro aí, lê e vê o que você acha. E nesse livro estava relatado tudo o que aconteceria se o povo se desviasse dos caminhos de Deus, principalmente relacionado ali às práticas idólatras, que o povo seria destruído. Então, quando Josias lê isso, ele fica muito, não digo amedrontado, mas com certeza ele ficou com um peso no coração muito grande. Então, ele rasga suas vestes, clama ao Senhor, chora, pede por misericórdia e fala para os servos, né? Dentre os servos está ali o sumo sacerdote, o escrivão, tá um servo que ficava com ele o tempo todo e, se eu não me engano, mais umas 2 pessoas. E ele vai e fala para esse grupo, falou o seguinte, olha, vai consultar o Senhor, né? A gente precisa de uma resposta. E quem que eles vão consultar? Hulda, que era a profetisa da época. Isso também nos mostra que ela tinha uma autoridade espiritual ali muito grande, que ela era reconhecida e também muito respeitada. Porque para o sumo sacerdote e até ela, o escrivão do rei, né, e ali mais alguns servos do rei, então, sim, ela era uma mulher ali reconhecida, respeitada e que tinha uma autoridade espiritual muito grande. Então, eles vão até ela, leva o livro da lei, e aí com certeza ela pega, lê aquele livro, né, deve ter esperado ali um tempo, porque com certeza ela foi orar, foi conversar com Deus, esperou Deus dar resposta para ela, e quando Deus responde, ele manda ela falar o seguinte, eu vou ler para vocês, tá no capítulo 22 de 2 Reis, a partir do versículo 16, fala o seguinte, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira contra todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais,
e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Gente, eu fico pensando, os 5 ali chegando para Josias e falando tudo isso que Hulda falou, né? E Hulda aqui nos mostra o seguinte, que por mais que a palavra seja dura e difícil de aceitar, ela tem que ser dita. Que a gente não pode omitir e a gente não pode esconder o que é reto e aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então, ela foi ali uma mulher determinada, uma mulher ali forte, ela não omitiu nada do que Deus falou, o que Deus falou para ela foi e repassou, e mesmo que sendo uma verdade dura, difícil de aceitar, porque foi palavras ali de toda a destruição de um povo, mas mesmo assim ela permaneceu firme e falou, olha, é isso que vocês têm que falar pro rei, é isso que Deus tá falando. E aí quando chega, né, lá os 5 pro rei e fala todas essas palavras, Josias vai, intensifica mais essa reforma religiosa que ele estava fazendo. Ele falou assim, não, então agora vai ser mais intenso, então agora a gente vai destruir todos os templos que tem para outros deuses, a gente vai quebrar todos os deuses que existem aqui em Judá. Eu vou falar pro povo, porque o povo tem que se arrepender dos seus pecados, tem que ele quebrantar o coração, tem que se prostrar diante de Deus e pedir misericórdia, porque se a gente clamar, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos salvar. Então, assim, mesmo ele sabendo que ele seria salvo ali de toda a destruição de Judá, ele também ficou firme pelo seu povo, pela sua nação. Então, ele também proclamou para que todos fossem salvos. E foi isso que aconteceu. E como que, Judá, a nação de Judá foi salva? Por meio de Hulda, que era uma mulher. E o que a história de Hulda nos mostra, nos revela? Que Deus, ele não escolhe a pessoa pelo sexo, questão do gênero, questão de status social, mas se ela está disposta de todo o seu coração. Hulda vivia naquele tempo um governo que era governado somente por homens. E ela ali, uma mulher que salvou ali, que foi usada por meio de Deus para salvar toda uma nação. E aí eu anotei aqui mais algumas coisinhas para falar para vocês. Eu vou tentar encurtar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então também nos mostra que a idolatria ela traz consequências, e uma das destruição de Jerusalém seria por causa da idolatria. E Deus, ele exige de nós uma fidelidade absoluta. Eu costumo falar que Deus é muito ciumento com seus filhos, né? Então, quando a gente honra a Deus, a gente tem que honrar somente a Deus, a gente tem que orar somente a Deus e não outros deuses, outros ídolos. E que nos mostra também que o arrependimento, ele traz misericórdia. O arrependimento sincero, ele pode sim mudar destinos, né? Mudar aí a nossa história, o nosso futuro, os nossos passos. E Hulda, comparado às outras profetisas, né, ela é uma das menos mencionadas. Só que ela foi, como eu mostrei aqui pra vocês, de suma importância na história de Judá. E ela nos ensina que a verdade deve ser proclamada, assim, a qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!